Você conhece finger e toe. Mas qual dos dois é dedo mesmo? Fala pessoal, eu sou Guilherme Marquesani e esse é o Vocabulab, o laboratório das palavras. Hoje a gente vai explorar algumas palavras que aumentam de complexidade quando a gente traduz, ou diminuem. Conceitos que são diferentes em português e em inglês. O primeiro exemplo que a gente usou é bem interessante. Fingers, toes e dedos. Quando a gente traduz dedos para o inglês, precisamos usar palavras diferentes se estamos nos referindo aos dedos da mão, fingers, ou os dedos do pé, toes. Se você precisa se referir a todos eles ao mesmo tempo, há uma outra palavra a se usar: digits. Numa área diferente, mas com conceito similar, pigeon e dove são traduzidos como pombo para o português. Tá bom, vai, às vezes a gente usa pombo e pomba, mas a ideia é a mesma. O pombo pra gente pode ser esse pombo da cidade, sujo, que voa pra lá e pra cá passando piolho. Ou pode ser pombo da paz, o branquinho, o puro, o bonito. Já em inglês, o da cidade é chamado de pigeon e o pombo da paz é dove. São seres diferentes aos olhos de uma pessoa que fala inglês. Então a ideia é mais complexa, você tem que dividir ela em outras coisas. E um último exemplo que a gente pode dar disso é a preposição em. Em inglês, eu tenho in, on e at. Três ideias diferentes para uma tradução só em português. In é em no sentido de estar dentro. On é em no sentido de tocar a superfície. E at é em no sentido de usar algo pela função que ele tem, como uma ideia. Olha que mais complexo. São coisas que a gente precisa conhecer fundamentalmente. Não adianta você decorar o dicionário ou ler o dicionário. Não faz sentido você fazer isso. Aprender a falar inglês é você ter um modo de pensar específico. E esse modo de pensar, ele não vai vir com estudo de gramática. Ele também não vai vir com estudo de vocabulário, simplesmente. Pensar em inglês você consegue com exemplos. Isso que é importante. Então o resultado da experiência do Vocabulab de hoje é esse. Você não vai aprender inglês estudando livro de gramática. O livro de gramática vai te possibilitar a compreender os exemplos. E esses exemplos que você vai imitar e alterar para você poder falar inglês da forma certa. Lembre-se, aprender um idioma diferente tem a ver com cultura, com um modo de pensar diferente. É isso que você precisa aprender para se tornar fluente. E se você precisa de ajuda ainda nesse processo, entre em contato conosco. Marca uma aula experimental gratuita, vem realizar o seu sonho aqui na Trust.